Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. E é um tema que nós devemos compartilhar também num retiro, com a congregação, num retiro espiritual de uma outra congregação co-irmã. E embora o texto inicial ele comece falando sobre juízo e volta de Deus, a volta do Senhor Jesus, nós vamos abordar um fundamento muito importante, né? Peço a você que tenha paciência, vamos até o final. Nós vamos mostrar a necessidade de estar preparados para a volta de Jesus, mas eu vou abordar um tema muito importante. Primeiro fazer um check-up, mostrar, é como se a gente fizesse aí ressonância magnética e tantas coisas digitalizadas e mostrar o problema das pessoas hoje, das famílias, dos casais, com os filhos, e depois a solução, que é justamente o que está faltando, por isso as consequências. Então, peço a você atenção e vamos lá. O texto de 2 Pedro 13:12, o tema escolhido, mas eu vou ler o versículo 11 também. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que as pessoas nos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A King James atualizada, a King James fiel de 1611 traduz assim em português: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão. Não necessariamente vamos falar novidades, coisas que vocês não conheçam, mas o tempero sim, é como arroz, cada um faz o seu tempero. E o meu tempero é um tempero meio forte. Vou dar ênfase a ensinamentos que com certeza você já conhece, mas vamos solidificar e consolidar em suas vidas. Aguarda que o verbo prodoskal significa esperar, seja em pensamento, em esperança e temor. Ele fala apressando, aqui nós temos spildo, que significa apressar, fazer com pressa. Estudar, incentivar diligente e fervorosamente, de onde a ideia de esperar ansiosamente. Essa ansiedade é positiva. O apóstolo Pedro afirma que o julgamento de Deus está se aproximando e que os cristãos, os discípulos de Jesus, devem estar aguardando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra utilizada como tema que a gente vai estar colocando é Maranata. O texto aparece no Novo Testamento em 1 Coríntios 16:22. Maranata, ou Maranatá, é uma palavra aramaica de origem dos caldeus, é quase uma oração, e significa nosso Senhor virá, ou ó Senhor vem, chegou o nosso Senhor. É uma exclamação sobre o juízo de Deus que se aproxima. Marana ou Moron era a designação respeitosa dos discípulos para com o Mestre Jesus. Maranatá é um termo que está ligado ao discipulado, isto é, viver como discípulo de Jesus. Na época do Velho Testamento, o rei viajava para fazer justiça. Um arauto, mensageiro do rei, ele ia adiante dele tocando a trombeta e advertindo o povo: o rei está vindo, Maranata. Mas, ou Maranatá, como alguns gostam de expressar, aqueles que esperavam por justiça desejavam a vinda do rei. O povo da terra a ser visitada preparava-se para a sua chegada. Limpava e reparava os caminhos, demonstrando assim obediência e desejo de agradar ao rei. A palavra parece ter sido usada como uma senha entre os cristãos, os judeus messiânicos da igreja primitiva, e provavelmente foi nesse sentido usada pelo apóstolo Paulo, que também era rabino. Quando um judeu não convertido em Jesus, né, como eles dizem, Yeshua, encontrava outro judeu, continuava dizendo Maran. Porém, encontrando-se com um judeu convertido a Jesus, o judeu messiânico, este acrescentava a palavra atá. Assim, as duas palavras juntas eram ouvidas, Maranatá, Maranatá, que tem o significado de o Messias, Mashiach, veio, ou está aqui, ou voltará, traduzida atualmente como ora vem Senhor Jesus. E como devemos aguardar o retorno de Jesus e o seu juízo? Porque na verdade o seu juízo, só de separar o povo do Senhor já é um juízo. Ele fala apressando-nos, obedecendo e fazendo com pressa. Mas fazendo com pressa o quê? No versículo 12 ele diz: em santo trato e piedade, traduz a corrigida fiel. Ou santo procedimento e piedade, traduz a Almeida Revista Atualizada. Santo, a palavra ágios, consagrado, dedicado, separado para uso sagrado. Ser santo no sentido de sagrado, sentido físico, no corpo, sentido
de puro, sentido moral, né? Sentido de pureza, e imaculado no sentido cerimonial. É possuir as qualidades morais superiores e possuir determinadas qualidades essencialmente divinas, em contraste com o que é humano. Então Deus vai colocando partes do seu caráter em nós. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santo procedimento, traduz a Almeida Revista Atualizada. Santo trato, traduz a Corrigida Fiel e a Revista Corrigida. E santa conversação, traduz a King James Fiel. Traduz a palavra grega anastrofei, que significa modo de vida, conduta, postura, comportamento, conversa. Então ele está falando que a nossa conduta tem que ter um santo, uma forma santa de ser. Então a gente tem que ser. E ele também fala santo procedimento, ou santa conversação, santo trato e piedade, que traduz a palavra eusebia. Eusebia significa reverência, piedade, motivados pelo temor de Deus. É uma palavra que tem a ideia de como agir em relação a Deus. Prática com devoção nos deveres e obrigações para com Deus. Devoto, então as pessoas falam, eu sou devoto de, exatamente. A devoção está ligado à sua vida espiritual. Então, se você é devoto de Deus, do Senhor Jesus Cristo, você vai ser um discípulo dele. Se você é devoto de outras, você vai ser dessa outra. Não significa fidelidade a Deus. No final eu mostro melhor isso. Vou explicar como que a gente vai atingir isso. A gente vai fazer um check-up primeiro dos problemas. Podemos dizer que a santidade envolve 3 etapas. Primeiro é a santidade posicional. Quando confessamos Cristo como Senhor, como está lá em Romanos 10, 9, temos o novo nascimento e a nossa posição para com Deus Pai. É que nos tornamos santos pelo sangue de Jesus Cristo. Então a gente passa a ser filho de Deus, não é? Santidade relativa é a obra do Espírito Santo em restaurar o nosso caráter, nos dando amadurecimento através do discipulado de Jesus e com aquele alvo final que nós sabemos que o alvo de todo cristão é ser semelhante a Jesus. E depois a santidade final é quando vamos alcançar a perfeição final do corpo, da alma e do espírito, conforme está em Filipenses 3,12, que será realizada na ressurreição dos mortos ou na transformação dos vivos, que acontecerá no arrebatamento da igreja, cumprindo a profecia de 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16 e Filipenses do 13 ao 6. Então, lembrando, a visão original, tudo a gente tem que olhar dentro do reino de Deus. Então, a visão é o reino de Deus, João 3,3. Você nascer de novo, você não pode ver o reino. Alvo do cristão é ser semelhante a Jesus, Romanos 8, 29. A estratégia é o discipulado, Mateus 28, 19 e 20. Essa é a base. Mas de que adianta cantar e invocar Maranatá se você não estiver preparado em santificação para a volta de Jesus? A forma de preparação ordenada por Jesus é o discipulado, isto é, fazendo discípulos. Imagine que você ganhou um ingresso para um mega evento que vai acontecer daqui a 4 anos, como acontece com a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e você tem que se preparar para ele. Chega no dia, quando você está à porta para entrar, é barrado porque o seu ingresso é falso. E não dá tempo de ir atrás de um verdadeiro. O que você sentiria? Qual seria a sua reação? Muitos cristãos acham que por orarem no monte, serem sapatinhos de fogo, acham que já estão garantidos no arrebatamento da igreja. Jesus deixou bem claro, em Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É mais importante ser do que fazer. Qual a importância do discipulado? Em diversas nações, o discipulado com crianças e adolescentes, os pais se converteram. As pessoas estão cansadas. Maridos estão cansados de mulheres rixosas, sempre reclamando, e tudo tem que ser do jeito delas. Mulheres estão cansadas de maridos violentos, grosseiros, folgados e que não ajudam em nada. Os pais estão cansados de filhos problemáticos, rebeldes e que vivem se envolvendo em encrencas, só dando dor de cabeça, né? Os adolescentes e os jovens estão cansados de pais que não entendem, que não os entendem e que só sabem falar gritando. Membros estão cansados do pastor e da congregação, de vir aos cultos, até de tomar a ceia. Cada cristão procura a solução do mundo. Uns acham que a solução é o suicídio, se cortar, cair na gandaia. Outros lamentam ter nascido. Outros acham que a solução é o divórcio, é a traição. Outros acham que a solução é mudar para uma igreja grande, moderna, onde ele possa fazer tudo o que quiser e do modo que quiser. Outros se contentam em viver à base de remédios contra a depressão, ansiedade, melancolia, angústia.
Outros preferem abandonar tudo e viverem como ímpios. Viva hoje como se fosse o seu último dia. Outros preferem viver como ímpios. Viver a vida fazendo tudo o que achar que deve fazer, mas o vazio continua dentro do seu ser. Por que as pessoas estão tão cansadas e vivem tão mal? Resposta: as pessoas estão cansadas porque não sabem viver. Ninguém as ensinou a viver. São ovelhas que não têm pastor. Escolas, academias, institutos, universidades. Mas não existe uma escola que ensine a pessoa a viver. Como ser um bom marido e se conduzir no casamento. Como ser uma boa esposa e se conduzir no casamento. Como ser um bom filho, como ser uma boa filha. Como ser um bom neto, uma boa neta, um bom sobrinho, uma boa sobrinha. Como ser um bom pai, como ser uma boa mãe. Como ser um bom avô, uma boa avó. Como criar bem os seus filhos no temor do Senhor, que é uma raridade. Como ser um bom cidadão, como ser uma boa cidadã. Como ser um bom patrão, uma boa patroa. Como ser um bom funcionário, uma boa funcionária. Como ser um bom professor, uma boa professora. Como ser um bom aluno, uma boa aluna. Como ser uma pessoa boa, equilibrada, justa e fiel. A formação de caráter deveria ser matéria obrigatória, mas nessa geração decadente de governos ímpios não se dá importância para isso. Por isso estamos como estamos, um caos nessa geração. Cristãos mentirosos, cheios de mágoa, fofoqueiros. Cristãos falando mal da vida dos outros. Cristãos que só reclamam de tudo e de todos. Cristãos que não respeitam autoridades. Cristãos sem compromisso com a obra de Deus. Cristãos cheios de pecados ocultos na vida. Cristãos cujos casamentos estão cheios de crises e traições amorosas que nunca consertam a relação. Cristãos, inclusive pastores e líderes, que se divorciam por qualquer motivo e se casam várias vezes, 2, 3 vezes, e aí vai embora. Crentes caloteiros que não pagam os outros, inclusive pastores. Crentes que promovem rebeliões nas igrejas. E os evangélicos que se envolvem na política são uma vergonha ao evangelho do reino e ao nome do Senhor. A ordem do Senhor Jesus foi: fazei discípulos, ensinando-os. Ensinando-os o quê? A viver retamente, a viver corretamente, a viver segundo a vontade de Deus, que eu chamo de BAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está em Romanos 12, 2. Jesus oferece uma mudança radical do caráter, não uma solução mágica. Ele diz em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde. Como o discípulo vai aprender a viver segundo a vontade de Deus? Isso é o discipulado. Então o reino está estabelecido e na sua vida passa a ter ordem em casa, ordem no trabalho, ordem na igreja, ordem no casamento, ordem nos relacionamentos, ordem nas finanças. O discípulo de Jesus tanto está aprendendo como está ensinando. O que é ensinar a viver? A resposta: ensinar a viver é aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Ensinar a viver é como respirar. É o que você faz 24 horas por dia. Deus está muito mais interessado nos motivos, naquilo que você é, do que naquilo que você faz. Aprender a viver significa aprender a falar. Pais e filhos conversam geralmente gritando, falando alto, em tom áspero, agressivo, com ameaças, e acham que isso é normal. Falamos mal dos outros e achamos que é normal. Reclamamos das pessoas, das coisas, de tudo, e achamos que é normal. Criticamos, ofendemos, magoamos as pessoas com palavras e ações e achamos que isso é normal. Falamos palavrões quase sem pensar e achamos que isso é normal. Mentimos. Praticamente os crentes mentem todos os dias e já nos acostumamos com isso como sendo normal mentir. Pastores mentem e mentem muito. Aprender a viver significa aprender a tratar com as pessoas. Amar nosso próximo como a nós mesmos. Amar até as pessoas que não gostam de nós. É ser paciente com as pessoas e com as coisas. É ser humilde e manso, como Jesus foi. Ser amável, gentil, educado, pronto para ajudar, pronto para servir. É ser respeitoso com todas as pessoas, especialmente com o seu pastor, com o seu líder, o seu discipulador. Porque a rebelião tem feito grande parte dos evangélicos a serem bocadura, respondões, falarem de forma desrespeitosa com o pastor. É só ler Hebreus 13, 7 e 17. Crente que aprendeu a pagar o mal com o mal, né? O mal que ele recebe com o mal a ser dado, a ser retribuído. Chumbo trocado não dói.
É mensagem de um evangelho sem reino e sem senhor. O discípulo aprende a ser pontual, não relaxado. Aprender a viver significa aprender a se comportar em casa, de acordo com a vontade de Deus. Aprender a ser um marido amável e fiel à sua esposa. Aprender a ser uma esposa submissa, amável e fiel ao seu marido. Aprender a ser um filho obediente, não respondão, não rebelde, mas atencioso e amoroso com os pais. Aprender a ser um pai que ensina pelo seu exemplo moral, de caráter, de fé e de serviço no reino de Deus. Aprender a ser um discípulo com lealdade, honra e fidelidade e compromisso. Aprender a cuidar da casa, do quarto, da cama, da higiene pessoal, do horário de dormir, das tarefas da escola, do tempo de celular, do tempo de oração, do tempo da leitura da palavra de Deus, tempo de discipulado. Aprender a viver significa aprender a trabalhar, estudar, administrar bem seu dinheiro e todas as coisas que Deus coloca sobre a sua responsabilidade. Aprender a não gastar mais do que se ganha. Aprender a pagar todos a quem deve, quer sejam irmãos de fé, quer sejam familiares, quer sejam ímpios. Aprenda como se comportar em cada ambiente em que esteja, porque caráter transformado não é influenciado pelo meio, mas ele é quem influencia o meio, como sal da terra e luz do mundo. Jesus nos diz isso. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte, não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Mateus 5, 13 e 14, aqui na King James atualizada. Aprender a honrar a Deus com o seu dinheiro. 2 Coríntios 9, 6, 7, na revista atualizada. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aprender a viver e a se comportar em santidade na área sexual. As relações sexuais são unicamente dentro do casamento, não antes nem fora do casamento. Os namoros sem propósitos e mundanos dos adolescentes, jovens daí 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, apenas para se apresentar no seu meio social e dizer que não é um bebê. Dizer que não é um bebê, né? Bebê é a linguagem, é a sigla deles para boca virgem. Nossos adolescentes jovens, ao invés de ensinar aos adolescentes ímpios, preferem ter uma vida igual a deles, porque não suportam a pressão e a zombaria. Ensinar aos discípulos a viver de acordo com a vontade de Deus, cheios do Espírito Santo. Cadê o povo cheio do Espírito Santo? Aprender a viver é ensinar aos filhos e discípulos a governar com honestidade e justiça, para que quando forem governantes no país, possam governar com honestidade e justiça que agrada a Deus e não essa situação que a gente vê hoje no país. Essa é a essência e a razão do discipulado. Mas por qual motivo os cristãos estão agindo assim? Piedade, como eu falei lá, eusebia, significa, entre outras coisas, agir, como agir em relação a Deus. Essa é a parte que eu quero dizer isso. Como agir em relação a Deus. Grande parte da igreja do Senhor aqui no Ocidente perdeu a identidade e acabou adquirindo a identidade do mundo. Levítico 20, 23, traduzindo a King James fiel, traduz: E não andareis nos costumes da nação, que eu lanço fora de diante de vós, porque eles cometeram todas essas coisas, portanto eu as abomino. A mesma crise de identidade que Eva enfrentou no Jardim do Éden, os cristãos enfrentam hoje. Da mesma forma que a Babilônia mudou a identidade de Daniel e seus amigos para tentar anular a identidade deles com seu Deus, mas fracassou. Daniel 1:7 diz assim: E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Esses nomes eram para tentar tirar a sua identidade. Os crentes não sabem mais quem são em Cristo e qual o alvo de Deus em suas vidas. E os demônios usam essa ignorância para destruir o alvo de Deus em suas vidas. O alvo de Deus para cada um de nós. Quando as pessoas perguntam, qual é o seu alvo? A salvação. Não, gente. A salvação não é o alvo de Deus. O alvo de Deus na nossa vida é ser semelhante a Jesus. O alvo é a realização, é a concretização da obra de Cristo em nós. E a partir do momento que nós confessamos Cristo, já estamos salvos. É a graça dele. Aí começa o período de transformação. Hoje, muitos cristãos são idênticos aos ímpios, vivem, falam e se vestem e imitam os ímpios. E qual o motivo principal por que tudo isso está acontecendo, pastor? Você me pergunta.
Quando se perde a visão do reino de Deus, você perde os princípios do reino de Deus. E nesse caso, um princípio fundamental, dos mais importantes, foi perdido: a paternidade de Deus. A paternidade de Deus é uma companhia eterna. Deus, o Pai, é uma companhia constante, mesmo no silêncio. Deus é trabalhador. Jesus fala em João 5,17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus Pai é trabalhador, e essa qualidade não é apenas física, mas emocional, mental e principalmente educacional. Nós lemos em Hebreus 12, 6 e 8 o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Isso está falando na época, né? Hoje a coisa está complicada. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então os filhos de Deus estão sendo corrigidos, não tenha dúvida. Os filhos de Deus estão e serão corrigidos. Embora tenhamos sido separados de Deus por conta do pecado, ao confessarmos Jesus como nosso Senhor, conforme está em Romanos 10, 9, reconhecendo que o sangue derramado por Jesus na cruz nos purifica de todo o pecado e nos permite ser religados novamente a Deus através dele, Cristo, nós nascemos de novo, temos um novo nascimento, não mais da carne, mas do Espírito de Deus. Deus é nosso Pai, porque nascemos dele. Em João 1, 12, 13, nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ouvimos muitas pessoas dizerem: eu também sou filho de Deus, mas sabemos que isso só é biblicamente verdadeiro para aqueles que nasceram de novo pela fé em Jesus. Parece estranho imaginar que Deus trabalhe, mas o trabalho do Pai é uma ação integral em benefício do ser humano. E cuidar dos seres humanos é o trabalho mais difícil que tem, por causa do livre-arbítrio e das escolhas que nós fazemos todos os dias, e na maioria das vezes fazemos escolhas erradas. Dos ímpios, Deus não desiste de convidá-los ao arrependimento. Dos santos, que são seus filhos, o trabalho que os filhos dão, como o filho dá, né? Então Deus cuida disso. Então a gente fala trabalho mais difícil para Deus. Da maneira, isso aí é um antropopatismo, né? É difícil entender e viver essa relação de Deus como Pai para as pessoas que foram criadas sem pai, ou a sua relação com o pai foi de violência, de abusos, traumas, agressões, bebedeira e abandono. Eu me lembro de uma pessoa que tinha problema com o pai, ela falava que tinha dificuldade de entender Deus o Pai, entendia bem o Filho e o Espírito Santo, mas tinha um problema com o pai. No discipulado, esses traumas serão curados à medida que cada discípulo vivencia essa relação de paternidade espiritual com o seu pastor, com o seu discipulador. Como ensina o apóstolo Paulo: porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos verei pelo Evangelho. 1 Coríntios 4,15, tradução da King James Fiel. O apóstolo Paulo ensina esse fundamento quando nos ensina as 7 unidades, lá em Efésios 4,6. Eu vou falar só essa, não das 7. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O Pai está o tempo todo preocupado conosco. Essa palavra preocupado para Deus é um antropopatismo, que é atribuir características humanas a Deus, como Deus se arrependeu, Deus está irado. Diferenciando de antropomorfismo, que é atribuir formas humanas a Deus, que é espírito, né? Os olhos do Senhor, a poderosa mão de Deus, isso é um antropomorfismo. O Pai está o tempo todo preocupado conosco, mas não nos impede de fazer nossas escolhas. O Pai coloca pessoas em nosso caminho quando precisamos e nos ajudam a resolver nossos problemas. O Pai inspira ações e palavras sábias para a pessoa que Ele escolheu para nos ajudar em determinado momento ruim de nossas vidas. O Pai é uma companhia constante. Mesmo no silêncio, e seu amor é muito maior do que o amor de uma mãe. Porque existem muitas mães que abandonam seus filhos, mas o Pai não. Nós lemos em Isaías 49, 15, 16, na tradução da King James Fiel. Sião, porém, diz: o Senhor me tem abandonado, e meu Senhor se tem esquecido de mim. Pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu útero? Sim, elas podem esquecer, contudo eu não esquecerei de ti. Foi o Senhor Jesus quem nos ensinou e nos apresentou a paternidade de Deus Pai. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 36. A palavra Abba é uma palavra aramaica de origem caldeia. Significa pai, paizinho. Na Gemara, um comentário bíblico sobre a Mishnah, que é o ensino tradicional dos judeus,
Afirma-se que os escravos eram proibidos de se referir ao chefe da família como Abba. Abba praticamente se tornou um nome próprio. Recebeu dos judeus gregos o acréscimo da palavra pater, que é pai em grego, né? Abba é a palavra pronunciada pelas crianças e denota confiança cega no Pai Celestial. Paizinho, papai em português, poderíamos traduzir. Pai expressa um entendimento inteligente do relacionamento dos filhos de Deus com Deus Pai. Abba Pai. As duas palavras juntas expressam o amor e a confiança inteligente da criança no seu pai. Para os demais, Deus continua sendo somente o seu Criador. As pessoas se referem ao Criador, uma coisa distante. Deus é chamado de Pai ao menos 8 vezes no Antigo Testamento, mas no sentido de Criador ou chefe do povo de Israel. Já no Novo Testamento, nas 272 vezes que é citado como Pai, Deus nos remete ao sentido de intimidade. Conhecer Jesus é conhecer ao Pai, pois ele é descrito como a expressa imagem de Deus. E eu vou explicar esse texto num próximo vídeo que estamos para lançar sobre, olhando pelo original grego, né, Jesus é menor que o Pai, respondendo sobre João 14, 28. Você não deve perder porque vai ser muito importante, muito interessante. Abba Pai. O quanto você conhece de Jesus? O quanto você conhece de Deus? Você conhece Deus como seu Pai? Você reconhece isso no seu dia a dia? Abba Pai, Papai. É assim que o próprio Espírito Santo, selo da nossa salvação, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme está em Romanos 8, 14, 17. No original grego, família vem de pai, que não é possível entendermos na língua portuguesa, porque não existe a palavra paimília, né? E nem fai, né? Como aprendemos em Efésios 3, 14 e 15. Ele fala, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual a família nos céus e na terra toma o nome. Então a palavra pai é pater, progenitor, gerador, o pai, e família é pátria. Então pátria vem de pater. Linhagem procede de algum progenitor, nação, tribo. Pátria, pater, pátria, pai, família. E quando você vive e pratica, por isso que quando se usa família para 2 mulheres, você está fora, porque ela não tem o pai. E quando você vive e pratica o princípio da paternidade de Deus, 2 eventos vão acontecer imediatamente na sua vida. O primeiro, a sua confiança no Pai Celestial tira o seu medo. E você passa a confiar cegamente na sua provisão e proteção. Então sua vida de oração renasce e você já não consegue mais ficar sem orar ao Pai. Segundo, você não consegue mais falar mal de pastores e irmãos de outras congregações e nem trabalhar para prejudicar outras igrejas, porque você entendeu que são seus irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial. Isso é natural. Então, essa brigaiada toda e essa divisão toda que tem entre as igrejas, no sentido de um querer tirar membro do outro e falar mal do outro, se achar melhor que o outro, ela vai desaparecer. Você vai passar a ver o outro como irmão. E, na verdade, você se coloca disposto a ajudar e a servir. Esta é uma das razões porque sempre procuro aceitar os convites para pregar em qualquer igreja, em qualquer lugar. Por isso também sou capelão da Polícia Militar, né, capelão voluntário, no 4º Batalhão de Agudos, justamente por isso, para servir aos irmãos. E se você é daqueles que saiu de algum lugar de forma inadequada e magoou alguém, enfim, você conseguirá obedecer ao ensino de Jesus em Mateus 5, 23 e 24, em que ele diz, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Porque todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Este é o mais importante, o texto fundamental de Romanos 8, 14 e 17, que diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Gálatas 4, 6, 7 diz, e porque vós sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim já não és servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por Deus, por Cristo. Veja que analogia interessante. Eu vou fazer uma analogia
mundana aqui para a gente associar. Os 3 filhos de Mark Zuckerberg, dono e criador do Facebook, quando nasceram, já nasceram bilionários, herdeiros de uma fortuna de mais de 132 bilhões de dólares. E eles não precisaram fazer absolutamente nada, nenhum esforço para ser herdeiros. Simplesmente são filhos do Mark. O filho é naturalmente herdeiro. E nós, por Jesus Cristo, somos herdeiros do Pai Celestial. A paternidade, eu vou apresentar em 10 ações do Pai. É impossível você falar tudo, mas eu vou falar 10 ações da paternidade do Pai e que muda a visão quando nós temos essa visão na nossa vida. Primeiro, na paternidade de Deus, o Pai corrige. Provérbios 3,12 diz, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Segundo, na paternidade de Deus, o Pai exorta, consola e admoesta. 1 Tessalonicenses 2, 10, 12, nós lemos, vós e Deus sois testemunhas do modo que, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes, e sabeis ainda de que maneira, como Pai e seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Exortar aí é o verbo grego parakaleo, que significa chamar ao lado para encorajar. Consolamos é paramuteomai, que significa falar para acalmar. E admoestamos traduz o verbo martúrio, de onde vem mártir, é dar testemunha, motivar. Então o Pai faz tudo isso. Na paternidade de Deus, o Pai nos ama. João 16, 27, Jesus disse, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. E ele também fala em 1 João 3,1, o apóstolo João escreveu, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Quarto, na paternidade de Deus, o Pai não abandona. Salmos 27, 10 diz, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quinto, na paternidade de Deus, o Pai não desampara. Deuteronômio 31, 6 diz, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Sexto, na paternidade de Deus, o Pai nos protege. Salmo 146, 9 diz, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Sétimo, na paternidade de Deus, o Pai é provedor. Aí vamos para a fala de Jesus, Mateus 7, do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Oitavo, na paternidade de Deus, o Pai tem compaixão. Salmo 103, 13 diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E nono, na paternidade de Deus, o Pai nos instrui. Provérbios 4, 1, 2, ele diz, ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. E a décima, na paternidade de Deus, o Pai nos dá a provisão. Mateus 6, 31, 32. Jesus diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Quando verdadeiramente entregamos o controle, o governo de nossas vidas para Deus, o Pai, conseguimos descansar. Não precisamos mais querer fazer as coisas com a força do nosso braço e nos decepcionarmos, porque é o que vai acontecer. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar, a oração maravilhosa de Mateus 6, 9, 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então eu encerro essa mensagem falando para você a oração da paternidade de Deus Pai. E quero que você ore comigo, aproveitar que chegou até aqui, que Deus possa estar falando no teu coração, e você abra o teu coração para realmente reconhecer a paternidade de Deus e parar de sofrer tanto assim. Ora comigo. Pai Celestial, eu aceito a tua paternidade em minha vida, porque entendi pela tua palavra que quando eu confessei com a minha boca ao Senhor Jesus Cristo, eu nasci de novo e ganhei o direito de ser feito um filho de Deus. Mulher diz, uma filha de Deus. E pelo Espírito Santo eu posso dizer do meu coração, Abba, Pai. Abba, Pai, sou muito agradecido pelo seu amor e porque sei que és um Pai perfeito. Aquele que primeiro me amou e continua a me amar tanto. E louvo a Ti, meu Pai, por estar sempre ao meu lado, mesmo nos piores momentos, e por cuidar de mim em cada detalhe da minha vida. Mesmo quando me sinto só, eu sei, pela palavra de Deus, que o Senhor está sempre ao meu lado e não quero mais duvidar disso, quando passar por sofrimento e lutas. Abba, Pai, há marcas em meu coração que precisam ser cicatrizadas quanto ao meu Pai terreno. Eu não quero mais carregar mágoas, por isso hoje libero o perdão com a graça que o Senhor me concede. Eu aceito as 10 ações de sua paternidade e sei que, como meu Pai, o Senhor me corrige, me exorta, me consola, me admoesta, me ama, não me abandona, não me desampara, me protege, é o meu provedor, tem compaixão de mim e instrui o caminho que eu devo andar. Dá provisão do que eu preciso a cada dia. Que cada dia minha paternidade esteja mais consolidada em minha mente e em seu coração. Porque feliz é o homem que em ti confia, conforme está no Salmo 84, 12. Abba, Pai, te entrego todas as minhas preocupações, medos e ansiedades. Cuide de minha saúde, das minhas finanças, da minha família, do meu trabalho, porque tudo que eu tenho é teu. Assim como é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, e no poder do Espírito Santo. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado da mensagem, mas reflita bem sobre como você tem a paternidade de Deus, como você tem trabalhado a paternidade do Senhor, como você tem, porque por isso que a gente ora, e eu creio que nós precisamos cada um trabalhar a sua paternidade, a paternidade de Deus na sua vida, e que você possa ser edificado, e possa ser transformado, e que essa mensagem Deus tenha falado ao teu coração, o Espírito Santo possa estar iluminando você para fazer exatamente a vontade do Pai. É essa oração, que o Pai, eu oro a Deus, né, ao Pai, que Ele esteja alcançando você pelo poder do Espírito Santo e a mensagem do Filho dele, o amado Senhor Jesus Cristo, alcance tua alma, alcance o teu espírito. E que você, enfim, possa tomar uma atitude que mude a sua vida. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu gostei, deixa seu comentário aí, não tem problema mesmo que não goste. Todo mundo é livre e eu respeito. Raramente respondo, às vezes respondo, mas eu deixo sempre livre para o comentário de todos e deixo de vocês também compartilharem. E compartilhe essa mensagem. E se você ainda não fez, se inscreva no meu canal. Que Deus esteja abençoando você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E logo, logo teremos um próximo vídeo. Eu vou falar uma mensagem maravilhosa, esclarecendo uma dúvida que sempre é uma das dúvidas mais cruéis do Novo Testamento, se referindo a Jesus. Jesus é menor que o Pai, conforme está lá em 14, 28. O que diz o texto do Novo Testamento grego? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.